limite de idade, você terá conforto e eficiência. E você concorre a vários prêmios mensais. Plano de assistência familiar Boa Viagem, Rua Formosa 573, próximo ao Colégio Eucarístico. São 7h45. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje com a participação do presidente do Goytacás, o D'Artagnan, sobrinho do Atos Potts de Aramis, que ele acabou de confessar. Nós temos também a participação do Arnaldo Neto e do Paulo Renato. Vamos lá, vamos continuar, porque tem tanto assunto importante no esporte, de uma maneira geral, que é um país, principalmente futebol, é a paixão do brasileiro, né? Sem dúvida alguma. Ô, D'Artagnan, o Goytacás disputa a Copa Rio? Quer dizer, ao mês de disputar a Copa Rio, né? O americano disputou ano passado, né? Foi jogar no estádio Cláudio Moacir. O Goytacás espera, se conseguir a classificação à Copa do Brasil, né? Que é o objetivo, né? Maior, né? Espera disputar no Arizão essa competição? Se conseguir a vaga? Essa não é uma decisão primária do clube, é uma decisão do próprio regulamento. O campeão da Copa Rio, ele escolhe a Copa do Brasil ou a Série D. E o vice-campeão fica com a vaga aqui no qual o primeiro colocado não escolheu. Então o americano, como foi campeão da Copa Rio no ano passado, ele escolheu a Copa do Brasil e o Itaboraí escolheu a Série D, no qual agora foi desclassificado. Portanto, é uma decisão que você tem que esperar o final da Copa Rio para saber em que disputar. Opção do Goytacás seria a Copa do Brasil. Né? Mas isso, se o Goytacás for convidado, evidentemente, para que a gente tome essa decisão, e também se fosse campeão, porque na realidade o campeão é que tem um direito dentro do regulamento de escolher. Perfeito. Mas você acredita que o Arizão teria condição de sediar um jogo da Copa do Brasil, se fosse o caso? Eu não teria nenhum problema, porque o Boa Vista cedia e, evidentemente, o Goytacás tem o seu LPCI, que é o laudo do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, tem um laudo da Polícia Militar, tem um da Vigilância Sanitária. Eu não vejo nenhum problema com relação a tudo isso. A questão, simplesmente, nós deveríamos crescer o número de público liberado dentro do estádio, que o nosso estádio tem aproximadamente uma estrutura para 12 mil torcedores e hoje nós temos 50% dessa capacidade aprovada. Aí seria um requerimento, seria uma nova vistoria, mas eu entendo que não haveria nenhum problema, porque o estádio comporta aí em torno de 9 a 10 mil pessoas. Eu vou trazer uma pergunta aqui de um ouvinte que está acompanhando a gente pelas redes sociais, o Luiz Alves. Ele pergunta a você, torcida grande como o Goytacás, quando teremos um programa de sócio-torcedor? Existe esse planejamento de trazer o torcedor mais para perto da participação administrativa do clube? Grandes clubes conseguiram se erguer, o exemplo maior é do Internacional, com esses programas de sócio-torcedor, né? O torcedor, ele precisa... bom dia aí ao torcedor, obrigado pela pergunta, mas é muito complexa essa situação do sócio-torcedor. O Goytacás, ele tem um passivo trabalhista muito grande. E quando você abre um leque de arrecadação a nível de sócio-torcedor, você vem de encontro às grandes penhoras que a Justiça Trabalhista faz por gestões anteriores que não cumpriram com as suas obrigações. Então você tem de fazer um estudo de como fazer tudo isso para que não haja um prejuízo muito grande com relação a tudo isso. Para você criar o sócio-torcedor, você tem que ter uma estrutura muito dinâmica e você corre o risco de ter toda essa arrecadação penhorada. A Justiça, ela busca o direito do trabalhador que no qual trabalhou e não teve os seus direitos pagos pela instituição. E haja visto que a minha gestão, eu já estou no 3º mandato, até o momento eu não tenho, desde 2014 e 15 para cá, eu não tenho nenhuma ação trabalhista. Pode até surgir, né? A gente não é que exceção, pode surgir, mas na realidade, as gestões anteriores, eu estou trabalhando em cima de 27 ações trabalhistas para que o Goytacás sobreviva.
Falando em questão judicial, foi até destaque na edição da Folha, foi na semana passada, Paulo, a questão lá da penhora dos refletores. Foi semana passada, né? Foi semana passada. Na semana passada a gente deu uma matéria, uma ação que vem se arrastando desde 2010, uma dívida que parece ser pequena, né? Correção hoje chega a 16 mil com relação à energia elétrica. O Goitacás penhorou refletores, deu até um trocadilho que a gente, né, não pode deixar de fazer, penhora refletor para pagar a conta de energia. Como que está esse processo? Vai perder mesmo esse material? Vai renegociar com a concessionária? Uma parte das lojas também. Que tem uma parte de lojas também, né? O credor parece que... Como que está a situação desse processo hoje? Na realidade, se você imaginar juridicamente todo esse processo, o processo era um processo de indenização de 3 mil a 4 mil reais e chegou a 16 mil, porque os gestores não chamaram o credor para uma negociação. Eu acho que tudo tem a sua negociação. E eu fui pego de surpresa há poucos dias com essa penhora. Tanto faz numas lojas como faz nos refletores, mas os nossos advogados estão trabalhando em cima, primeiro do excesso de pré-executividade. Você não pode fazer uma penhora em cima de um estádio que custa hoje 50 milhões por causa de 16, junto com a sua correção. E além do mais, você não foi notificado, a atual gestão, por exemplo, não foi notificada desse procedimento. Aliás, isso foi culpa das gestões anteriores, que o advogado das gestões anteriores, ele renunciou todos esses processos sem avisar, evidentemente, a diretoria do clube. E aí, naturalmente, se eu tomo conhecimento antes, eu já tinha praticamente chamado a Ampla, que na época era a Ampla e não é a Enel, a fazer um acordo e pagar parceladamente, que eu acho que é muito viável a gente fazer um acordo. Os advogados estão trabalhando em cima, já peticionaram no processo. Eu acredito, pela morosidade da justiça, que isso ainda vai demandar um pouco de tempo para que se tenha uma decisão definitiva com relação a tudo isso, mas não vejo nenhum problema em fazer um parcelamento. O leilão estava previsto para julho, então mas vocês já recorreram para tentar suspender o leilão, então? Você entra primeiro peticionando, pedindo um parcelamento, pedindo a suspensão do leilão, o juiz vai fazer um despacho, mas no meu entendimento, ele vai durar aí 15 a 20 dias para fazer esse despacho. E, naturalmente, não há lance num leilão de 50 milhões por causa de 16. Por experiência. Eu acho que hoje em Campos não tem ninguém que dá 50 milhões num estádio desse aí, além dos refletores, né, vamos dizer, para pagar uma dívida de 16. Porque o leilão ele pode até acontecer no segundo pregão, aí seria 50% dos valores, mas antes disso o Goitacás já tomou a providência. Cabe agora chegar e acertar com a Ampla o que se deve e suspender de vez o leilão. D'Artagnan, eu vou tocar num assunto que aqueles alvianistas tradicionais talvez vão torcer o nariz, né? O americano se desfez do seu estádio, né? O Godofredo Cruz, alegando que não teria condições de restaurar o estádio, de reformar o estádio, estava caindo aos pedaços. A situação financeira do americano era muito ruim e a solução seria a permuta que acabou sendo consumada, e o americano adquiriu uma área através dessa permuta lá em Guarulhos, onde construiu o seu CT e está construindo o seu estádio. O Goitacás possui um estádio, né, que tem uma história, uma tradição, né, o antigo estádio da cidade, o Arídio Oliveira e Souza, mas que hoje é um estádio que está numa área confinada, não tem estacionamento, né? Não atende às exigências acho que da federação até sim, mas da FIFA não. Da FIFA, da CBF acredito que não. Problema de cabine, problema de... Enfim, é um estádio que hoje seria um estádio obsoleto para os padrões FIFA, né? Que eu até não concordo, não. Eu acho que o Maracanã deveria continuar como era, né? Gastou-se muito dinheiro para não fazer... Bem, fazer estádio para elite. Né? Gastou-se muito dinheiro, Paulo, para se arrecadar muito menos. Tem alguma Fizeram coisa um estádio por trás. não para o povo, um estádio para elite, com áreas muito caras, afastaram os Geraldinos, quer dizer, um estádio que eu não tenho nenhuma vontade de revisitar. Né?
No novo Maracanã, para mim, o Maracanã é aquele antigo, aquele velho, né? Onde a gente acompanhava os jogos ali de baixo, xingava os jogadores, xingava o juiz. Você admite, aliás, é bom, dentro dessa pergunta eu encaixo logo, né, uma observação. Você e a sua diretoria foram eleitos, ou você foi eleito com um slogan, né, que apresentou aos seus eleitores, aos seus associados, Guardiões do Arizão, não foi isso? Eu não sei se foi nessa ou na outra eleição. Você admite que pelas circunstâncias atuais, pelo andamento das coisas, algum dia o Goytacás possa se desfazer do Arizão porque é uma área extremamente valorizada. Você falou agora em 50 milhões, né? Avaliação. O Goytacás algum dia pode se desfazer do seu estádio para permutar ou adquirir uma outra área, construir um centro de treinamentos, um outro estádio mais moderno? Em termos de futuro, assim, você admite que isso possa Paulo, um dia acontecer? É lógico que não depende de você, depende de associados, de conselheiros, né? A pergunta ela é eminentemente satisfatória, mas eu termino meu mandato em 2021 e não acredito que possa acontecer isso antes do término do meu mandato. Eu sou favorável, não nas condições que o co-irmão fez. Eu acho que se você tem a vontade de ter um estádio com toda a infraestrutura, inclusive acompanhando o Código de Processo Civil, acompanhando o Código do Consumidor, você tem de criar realmente várias estruturas de estacionamento, praças de alimentação e tudo mais dentro do estádio. Portanto, eu sou favorável, mas não nesse momento crucial que estamos vivendo, porque hoje se vende um estádio como o estádio do Goytacás, que ainda se pode fazer jogos profissionais, e é o único estádio no norte do estádio que cabe ainda aí 9.000 pessoas. Qual seria o estádio que a gente poderia usar aqui numa promoção das equipes de campos, vamos dizer assim, em jogar? Então, nós temos de preservar pelo menos um estádio, não muita condição de se fazer, mas ele é existencial ainda. Agora, daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, uma nova diretoria, porque eu não penso em reeleição. Aliás, eu me aposento e vou até evitar de passar pela Rua do Gás, porque o sofrimento é muito grande, pessoal e emocional. Vocês não sabem o que é um presidente de uma instituição como o Goytacás e até como qualquer outra instituição no meio do futebol. Então, eu penso que vai ter necessidade de se sair dali. Futura, né? Mas se sair dali com as chaves na mão, vamos dizer assim, do outro estádio pronto. Como fez o Grêmio, aqui, né? O isso. Grêmio fez o... Daqui, exatamente... eu só entrego aqui quando lá tiver em plenas condições de eu adentrar e jogar e o usar. Palmeiras fez também, mas no mesmo local. No mesmo local. Então, na realidade, eu vejo, a sua pergunta ela vem de encontrar uma necessidade daqui a 10 anos, mas quem sabe que o poder público, da ontem eu recebi uma notícia muito triste para o município de Campos, que a renda per capita dos rodos ela vai cair 80%. Eu não sei como que o município vai fazer para pagar suas contas. Isso é um julgamento que vai acontecer em novembro, que pode que evidentemente isso vai ser aprovado, né? Essa subdivisão tem pessoas que estão otimistas em relação ao contrário, outros acham que vai acontecer. Mas eu sou a favor de que daqui a um bom tempo o Goytacás faça um novo estádio, preserve pelo menos ali numa área não muito distante, né, presidente? Numa área não muito distante, evidentemente. Já tem várias áreas aí ofertadas, mas a gente espera que o Goytacás consiga. A Vila do Curumim é caso encerrado, não? Não. Estamos ainda brigando, vamos tentar recuperá-la. Eu acho que a Vila do Curumim foi um grande erro que aconteceu na vida do Goytacás, uma venda de que o Goytacás não viu a cor do seu dinheiro, né? E isso está judicialmente sendo discutido. Eu acredito que o Goytacás tenha amplas possibilidades de ganhar essa questão. O Goytacás também tinha uma demanda em relação a um jogador que
foi formado aqui no Goytacazes, o Jussier, né, foi para o Cruzeiro lá de Minas e outros clubes do futebol brasileiro e acabou indo parar na França. Alguma expectativa ainda de receber esse dinheiro como formador, Goytacazes? Não quero criar. Isso é uma coisa complicada também. Não quero criar muita polêmica, mas isso foi uma das maiores sacanagens feitas no futebol do estado do Rio de Janeiro. Você ter uma sentença ganha no valor de 6,5 milhões de reais sobre o Cruzeiro, bloqueado na conta do Cruzeiro já 1.200.000 reais, e você depois vai a Belo Horizonte e faz um acordo pelos mesmos 1.200.000 que já estavam bloqueados, para mim, no mínimo, é uma grande sacanagem feita com o Goytacazes. E eu estou tentando anular esse acordo, porque quando foi dada a sentença e ela foi transitada em julgado e ela só estava esperando a execução da sentença, evidentemente que o Goytacazes teria ali toda a sua vida resolvida financeiramente. E em outra gestão houve esse acontecimento de se fazer esse acordo. Eu não acompanhei na época. Sentença transitada e julgada, depois a diretoria fez um acordo com o clube? Depois a diretoria fez um acordo. E esse valor dessa sentença, ela já era considerada patrimônio do clube, porque era transitado e julgado. Só que eles que fizeram, esqueceram de que tudo que é feito tem de ter aprovação de uma assembleia através do seu estatuto. E eu questionei o magistrado com relação à aprovação do Conselho Deliberativo nesse acordo. E não há esse acordo dentro dos autos. Aí há uma pegada ao Goytacazes cancelar e voltar a executar essa sentença, o Cruzeiro. É difícil receber porque o Cruzeiro tem uma dívida aí de mais de 400 milhões de reais que não paga, né? Tanto lá o Zezé Perrella como o irmão, o outro Perrella, enrolados, né? Não pagam, evidentemente, mas a gente consegue bloquear alguma renda. Foi bloqueado 1.200.000, hoje já está em 1.600.000, né? E poderia ser bloqueado mais 1 milhão, depois ser bloqueado mais outro, e em si chegar até os valores devidos. Infelizmente, foi feito esse tipo de sacanagem. Esse Perrella, se vendesse aquele material que pegaram no helicóptero, dava para pagar, né? No helicóptero do Perrella. Bom, olha, são 8h03, vamos a mais um intervalo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Clínica Proteus, Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava, e já voltamos aqui com o nosso papo com o D'Artagnan. Todos os sábados de 8 às 9 da manhã.